quero ofender ninguém, eu só quero mostrar o que a Bíblia diz sobre a divindade de Jesus, tá certo? Jesus é Deus. Olha que interessante, né? Você sabe que esse é o grande empecilho do judeu crer em Cristo. Ele não acredita que Jesus é Deus, que Deus pode se fazer carne e habitar entre nós. Quando Jesus dizia que era Deus, né? Quando ele se manifestava como Deus para os judeus, eles se sentiam tremendamente ofendidos. Então tem essa questão judaica, né? Que, olha, ele pode até ser uma pessoa boa, pode até ser um profeta, né? Olha, talvez eles coloquem ele como um rabino, né? Um rabino muito importante, mas Deus não. Ele não é Deus, né? E aí você tem, dentro dessa cultura, aquelas igrejas que são... É, é um judaísmo disfarçado. É um judaísmo disfarçado para pior, né? É um judaísmo disfarçado como querendo ser igual, né? Porque não tem judaísmo melhorado, tá certo? Mas você tem um que quer ser igual e você tem aquele um que é totalmente do avesso, né? Aquele judaísmo piorado. Eu vejo, eu vejo os testemunhos de Jeová como um judaísmo piorado, tá piorado assim aos extremos. Você pergunta para um testemunho de Jeová, ele não, ele é o filho de Deus, ele é a primeira criação de Deus, né? Então Deus usou Jesus para criar todas as coisas, criar esse mundo, ele foi usado por Deus e tal, né? Então eles não admitem que Jesus é Deus. Eles têm esse problema, né? Além de outras coisas assim absurdas que existem dentro da doutrina do Testemunho de Jeová, né? Para vocês terem uma ideia, eles eliminaram até a cruz, né? O adventista eliminou até a cruz, né? Eles usaram a cruz por mais de 50 anos, né? Porque até 1931 eles tinham cruz, eles usavam cruz dentro das igrejas deles. A partir de 1931, então, eles deixaram de usar a cruz completamente. Porque a cruz está ligada exatamente a uma adoração a Cristo, né? Quando você olha para a cruz, você lembra de Cristo. Olhar para a cruz é contemplar o Calvário. E, de certa forma, né, nós não temos culpa se o catolicismo adora uma cruz, mas que a cruz, quando você põe assim um sinal da cruz, né, no sentido de ver uma cruz, imediatamente vem no seu coração a pessoa de Cristo. A obra que ele fez, que ele executou, aquela, aquela vida que foi entregue pela nossa vida, né? Então, a cruz eles retiraram completamente, né? O adventista tem esse problema, porque é um judaísmo piorado. O sabatismo, que é o adventismo do sétimo dia, é uma imitação barata, né, mas muito desfavorável ainda, muito barata do judaísmo, com aquela questão do legalismo, né, de guardar a lei, etc., tal. Então, eles têm essa questão, né? E, por exemplo, o Testemunho de Jeová, ele acredita que Jesus é o arcanjo Miguel. E só que essa não é uma doutrina do Testemunho de Jeová. A gente tem que lembrar que o Testemunho de Jeová, ele saiu do adventismo, correto? Então, é uma seita que nasceu de dentro do adventismo. O Testemunho de Jeová é filha do adventismo do sétimo dia. E trouxe dentro do seu corpo doutrinário, trouxe as doutrinas da igreja mãe. Algumas, né? E entre elas, aquela crença de que Jesus, ele é o arcanjo Miguel. Por que que eles creem que Jesus é o arcanjo Miguel? Por que que o adventismo pensa isso? Por que eles falam isso, né? É simples porque a Ellen White, que é a profetisa deles,
Eles têm a Ellen White como a própria palavra de Deus, o que ela escreveu é profecia, o que ela disse tem que ser aceito, porque o que ela disse realmente é a verdade. E se às vezes eles querem dar uma desculpinha aqui e outra ali, você pega e vê onde tem adventismo, tem o Ellen White. O que que o adventismo do sétimo dia pensa? O adventismo do sétimo dia pensa como a Ellen White pensava. Bem, meus irmãos, elas acreditam que ela disse que Jesus, né, Jesus é o arcanjo Miguel. Lá naquele texto de Judas, ela faz toda uma confusão, dizendo que Jesus Cristo, ele não quis, né? Ah, o Senhor te repreenda, coisa e tal, que Jesus quase que ficou assim assustado com medo de Satanás. Primeiro, esse é o pensamento da Ellen White, e por isso os discípulos de Ellen White, os adventistas são discípulos de Ellen White, eles assinam embaixo aquilo que ela escreveu, correto? Mas, irmãos, aí você tem toda uma doutrina que eles têm que criar para defender esse pensamento da Ellen White, e eles investem bastante, falam bastante, coisa e tal, que Jesus é o arcanjo Miguel, que Miguel quer dizer semelhante a Deus. Não, não é verdade. Miguel quer dizer quem é semelhante a Deus. Quem que é semelhante a Deus? Miguel é uma pessoa, é um arcanjo, que é criado exatamente para humilhar, para desbaratar Satanás. Então, ele é visto nos seus primeiros atos, ele é visto no livro de Daniel, quando Satanás se opõe ao anjo, e o arcanjo Miguel vai lá, e ele realmente põe ele para fora. O arcanjo Miguel vai lá e defende aquele anjo, e a mensagem chega, né? Ela chega até o Daniel. Lá, naquele caso de Judas, é dito que o Miguel realmente ele fala, né? Olha, o Senhor te repreenda. Não quis assim contender com ele, mas diz: o Senhor te repreenda. Por um motivo muito simples, porque não cabe a um arcanjo, sem a ordem de Deus, afrontar nenhuma autoridade. Então, se Deus deu a ordem para ele, olha, vai lá, né, e pega e não permite que ele fique segurando o anjo para que a mensagem chegue corretamente até Daniel. Então, ele recebe essa ordem e ele executa. No caso da morte de Moisés, ele não tinha ordem de chegar e ficar repreendendo Satanás. Não, ele não tinha ordem. Tinha ordem só de responder e com todo o poder de Satanás, ele não conseguiu tomar o corpo de Moisés do Miguel. Para ver que o Miguel estava ali somente para fazer com que aquele corpo sumisse. Agora, lá no Apocalipse, é o Miguel que tem Satanás mandando ele para a terra novamente. Veja só. Esse é o papel. Por quê? Porque o grande desejo de Satanás é ser Jesus. O desejo de Satanás é ser Cristo, ser adorado como Jesus e poder sentar no trono de Jesus. E a última investida dele é descrita no livro de Daniel. É a última investida dele. Então, ele sobe lá, né? E o que ele faz? Ele tenta entrar, ele tenta invadir o céu com os seus demônios, com os anjos decaídos, e aí o Miguel derrota ele e manda ele para baixo novamente. Aí vem o propósito do nome de Miguel. Quando ele tentar novamente ir para o céu, o diabo, Satanás, a Bíblia diz que aquele arcanjo, que significa quem é como Deus, você não pode entrar aqui, Satanás. Você não pode sentar nesse trono. Quem é como Deus? Ele está ali para dizer, como um porteiro,
para dizer quem é como Deus. Mas ele não é Jesus. Olha, não pode ser Jesus por um motivo, porque ele não tinha ordem para repreender Jesus. Ele não tinha ordem para repreender Jesus. Agora, vocês lembram que Jesus repreendeu Satanás? Vocês estão lembrados disso? E Jesus, né? Ah, parta daqui, Satanás, reda daqui, né? Então, Satanás foi repreendido por Jesus. Miguel não podia fazer isso. E Jesus fez isso. Né? Um outro caso que a gente pode ver, né? E simples também, é que nós temos aquela palavra lá no livro de Tessalonicenses, que ao ouvir a voz de um arcanjo, então Jesus ele vai vir quando ouvir a voz do arcanjo. Olha, um rei não se anuncia a si mesmo, né? Um rei não se anuncia a si mesmo. Um rei, ele é anunciado. O rei, ele é anunciado. Então, como é que Jesus vai anunciar a si mesmo? Ele sendo... Quando o Ellen White diz que Jesus é o arcanjo Miguel, ela está rebaixando Jesus para para uma identidade de arcanjo, né? E não como Deus. Então, meus irmãos, olha só, né? Miguel é um arcanjo, né? Que tem o propósito final de mandar Satanás aqui para a Terra, para ele atormentar depois, meus irmãos, Jesus vem e derrota ele totalmente nesse mundo aqui, né? Aqui nesse mundo. Agora, veja só, né? Jesus é Deus, né? Então, vamos para a nossa aula 7 aqui, tá certo? Vamos aqui para a nossa aula 7. Eu não, eu estou ouvindo uns ruídos, eu não sei se todas como é que fala? Todas está desligado os áudios, né? Então, pode ser que algum está ligado, né? Para mim não conseguir identificar. Então, dá uma conferida aí para ver se todos os áudios estão desligados, né? Tá certo? E aí, vamos lá. A divindade de Cristo, a divindade de Cristo. Só de ler isso aí, né? Só de ler já é um prazer. Só da gente ler que Jesus é Deus, já é um prazer muito grande. Irmãos, como nós devemos adorá-lo, sabe? Como nós devemos adorar Cristo, ter Jesus como Deus, porque Ele é Deus. Que prazer a gente tem no coração, né? De poder olhar, ler a divindade de Cristo. Senhor meu e Deus meu, essa era a palavra do Tomé, que duvidava de tudo, né? E nós, meus irmãos, nós não podemos ser como Tomé, que duvidava de tudo, mas nós devemos ser como Tomé, que olha para Jesus Cristo e diz: Deus meu, Senhor meu. Então, para completar, vamos lá. Para completar o ensino bíblico acerca de Jesus, nós precisamos declarar não só que ele era plenamente humano, já falamos isso na aula passada, né? Já falamos da pessoa de Cristo, Jesus Cristo, homem, né? De como ele sentia o que nós sentíamos, de como ele chorava, de como ele sorria, de como ele tinha fome, de como ele tinha sede, de como seus sentimentos também eram humanos. Então, ele tinha que ser um homem para sofrer como homem, para morrer pelos homens. Então, aqui, nós precisamos declarar não só que Jesus era plenamente humano, mas também plenamente divino. A comprovação bíblica dessa verdade, ela é muito ampla nas Escrituras. A comprovar que Jesus, ele é Deus, a Bíblia está cheia de passagens que diz que Jesus, ele é o Deus eterno. Então, pode passar, Deborinha, né? Pode mudar aí. A palavra de Deus é atribuída a Jesus Cristo. Apesar da palavra Deus, Deus, ser em geral reservada no Novo Testamento para Deus o Pai, e dar o sentido do Criador dos céus e da terra,
governante de tudo. Há algumas passagens em que é também empregada em referência a Jesus Cristo. Em Isaías 9:6, lemos que Jesus, ele é o Deus forte. João diz que ele era o Verbo, era Deus. Paulo revelou que Jesus é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Note que o apóstolo considera o Deus, não em sentido subordinado, mas acima de todos. Olha, sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Então, Paulo está dizendo aqui que ele era sobre todos, não num sentido subordinado, mas acima de todos e bendito para sempre. Tomé, superando suas dúvidas, pôde afirmar: Senhor meu e Deus meu. Se Cristo não era Deus, e sendo ele a própria verdade, deveria, neste caso, ter corrigido Tomé, livrando da idolatria, não é verdade? Então, se Tomé chega e fala assim, Senhor meu e Deus meu, Jesus teria que fazer como Pedro fez. Olha, eu sou homem como tu. Levanta. Você não caia nessa idolatria, não. Jesus teria que falar isso, porque senão ele também estaria cometendo um erro fatal, que é o da idolatria. Mas sendo ele Deus, então ele ficou feliz. E o Tomé chegou nessa conclusão: Senhor meu e Deus meu. Se Cristo não era Deus, então, meus irmãos, sendo ele a própria verdade, deveria corrigir Tomé, livrando da idolatria. Antes, disse ao seu discípulo: porque me viste, creste, você me viu e você creu. Jesus ainda está aqui falando que ele creu que Jesus é Deus. Né? Porque você viu, você está dizendo isso, essa crença de que eu sou Deus. Continuando, o autor de Hebreus declarou, acho que pode voltar ali, Débora, eu acho que eu esqueci de ler esse final aqui. Obrigado, Débora. O autor de Hebreus declarou sobre Cristo que o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Não só o chama de Deus, mas ensina que ele é superior aos profetas, maior do que os anjos, sendo o próprio objeto da adoração angélica, né? Então, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Agora sim, Débora, né? Obrigado, filho. Né? A estes vários textos, nos quais o nome de Deus é atribuído a Jesus Cristo, pode-se acrescentar os seguintes: Igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Né? Veja esses versículos aí, né? Quando fala assim, a Igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. E quando você fala que você pertence para uma igreja, que igreja você pertence? A Igreja de Deus. Que Deus? Aquele Deus que comprou a sua igreja com seu sangue. E qual Deus comprou a igreja com o seu sangue? Jesus. Então, olha bem o que está escrito nesse texto, esse verso. Igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. Mais um, é que estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Né? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meus irmãos, eu me satisfaço em ler um texto desse, me alegro, né, de poder saber que eu entreguei a minha vida ao Deus que me comprou com seu sangue, ao verdadeiro Deus que é a vida eterna. E só para concluir, foi dito antes de seu nascimento que o seu nome seria
Emanuel. E o que quer dizer a palavra Emanuel? Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco. Deus comigo, Deus com você, Deus conosco, com todos nós. Deus com aqueles que o receberam como único e suficiente Salvador. Vamos para a próxima? Então vamos lá, né? A palavra do Senhor é atribuída a Cristo. Então, primeiro, a palavra Deus foi atribuída a Cristo, e a palavra Senhor também é atribuída a Cristo. Veja como é importante, né? Porque nós sabemos que a palavra Deus, por si só, já mostra que Jesus é Deus se ele é chamado de Deus na Bíblia. Ponto final. Só que mais do que isso, nós temos uma outra palavra lá no Velho Testamento, e essa palavra no Velho Testamento, ela é muito usada, que é a palavra Senhor, Senhor Deus, né? Então, essa palavra Senhor, para vocês terem uma ideia, olha só, é usada 6.814 vezes, olha, 6.814 vezes no Velho Testamento, né? Para realmente falar de Deus. Mas ela é usada para Jesus também. Então, vamos ler aqui. Às vezes, a palavra Senhor, que é curioso, é empregada simplesmente como tratamento respeitoso dispensado a um superior. Às vezes, pode significar patrão de um servo ou escravo. Ainda assim, a mesma palavra também é empregada na Septuaginta como tradução do hebraico Javé, ou o Senhor, ou ainda Jeová. Olha que interessante, né? Então, aqui, na Septuaginta, na tradução, quando eles colocam a palavra Senhor, veja lá, a palavra Curios é empregada para traduzir o nome do Senhor 6.814 vezes no Antigo Testamento grego, significando o nome do Criador, do mantenedor do céu e da terra, o Deus onipotente. Então, Jesus, ele é chamado de Senhor. E no Novo Testamento, ele é até mais chamado de Senhor, Senhor, Senhor Jesus, Senhor, nosso Senhor. Quantas vezes Paulo, em suas cartas, ele se refere a Jesus como nosso Senhor Jesus? Pode mudar, irmão. Então, obrigado. Olha, há muitos casos do Novo Testamento em que Senhor é empregado em referência a Cristo. E só pode ser compreendido nesse sentido veterotestamentário e denso, muito forte. O Senhor, que é Javé no Velho Testamento, então quando a pessoa fala assim, Jeová, Jeová é Jesus, né? O Senhor, que é Javé, ou o próprio Deus. Foi assim que os anjos o anjo o tratou, né, para os pastores. Quando o anjo disse assim: hoje vos nasceu Cristo, o Senhor, como se dissesse, o Jeová, o Senhor Deus. Quando Maria chega para visitar Isabel, alguns meses antes do nascimento de Jesus, Isabel diz, de forma reverencial: de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Olha que legal. A Isabel olhando para a prima, e olhando para a prima, sabendo do que estava acontecendo, porque o seu marido havia sido avisado que o Senhor viria. Ela olha para Maria e diz: de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Olha, a Isabel, depois de Maria, ela foi a primeira pessoa a chamar Jesus de Deus, de meu Senhor. Seria aqui a segunda convertida a Jesus. Maria, a primeira convertida, né?
Vamos colocar das mulheres, então, porque o José seria o segundo, né? Então, Maria, José, e aí nós vamos colocar, então, a Isabel. Diante de Cristo, né? A Isabel. Então, meus irmãos, veja só, às vezes eu falo segunda pessoa, pelo seguinte, porque quando a Maria ficou grávida, ela realmente ficou numa situação muito constrangedora. E o que que a Bíblia fala? Que Maria, ela foi visitar a prima dela nas montanhas. E ela ficou 3 meses lá. Depois ela voltou. Provavelmente nesse período de 3 meses, era um período que o José ficou triste, aborrecido, e o anjo veio para conversar, para falar com José. E ele, então, né, querendo fugir para não fazer assim um constrangimento a ela, porque ele era um homem de bem. Aí vem o anjo, conversa com ele, né, e explica para ele e ele crê. Então, ele crê, se a gente for colocar numa ordem cronológica, veja só, não tô afirmando categoricamente, tá? Mas eu estou dizendo que é bem provável que Maria vai para a casa da prima, e José vai buscá-la depois, tá certo? E, e se isso acontece, dele ter que buscar, se ele levou Maria, ele é a segunda pessoa a crer em Cristo. Se Maria vai para a casa da prima porque ela não tem aonde ficar, ela não tem como explicar para o mundo que ela está grávida, né? E a prima dela recebe e fica com ela 3 meses. Então, a Isabel seria a segunda pessoa a confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas isso aqui, irmãos, tá? É só o que eu olho, observo dentro das Escrituras. Só estou compartilhando com vocês e não tira nenhum mérito de José, ou de Maria, ou de Isabel. Amém? Então, aqui, olha só, vamos voltar para o nosso texto, né? E Mateus, ele diz que João Batista é o que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Prepare o caminho do Senhor, né? Prepare o caminho do Senhor Deus. É uma citação de Isaías 43 que fala do próprio Senhor Deus chegando no meio do seu povo. Por isso que ele fala: preparai o caminho do Senhor Deus. Jesus também se identifica como o Senhor soberano do Antigo Testamento, quando pergunta aos fariseus acerca do Salmo 101, 1, disse o Senhor ao meu Senhor. Olha, né, Jesus falando, né, falando ali para os fariseus, diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Além disso, o uso da palavra Senhor nas epístolas é usada constantemente. Aí, meus irmãos, você pode procurar, né? Então, o que que a gente viu? Que tanto a palavra Deus é usada para Jesus, quanto a palavra Senhor é usada para Jesus. Então, Deus é usado por Deus Pai, Senhor é usado por Deus Pai, Deus é usado por Deus Filho, Senhor é usado para o Deus Filho também, tá? Então, vamos continuar. Pode, pode pular essa parte, né? Outras fortes alegações da divindade. Tem mais? Tem mais, né? Quando Jesus diz aos seus opositores judeus que Abraão vira o seu dia, eles o contestaram, dizendo: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? E Jesus respondeu: antes que Abraão existisse, eu sou. Numa repetição, as palavras que o próprio Deus empregou quando se identificou com Moisés, como eu sou o que sou. Vocês lembram daquela passagem quando Moisés está lá já há mais de 40 anos, né? Então, agora ele está lá 40 anos em Midian,
E Deus aparece para ele e ele pergunta para Deus, né? Ah, eles vão falar que Deus é esse, que como é que é o seu nome, né? E aí Deus olha para ele e diz: Eu sou o que sou. Eu sou. Veja, irmãos, que esse grande eu sou, isso é um nome maravilhoso, eterno de Deus para nós. Quando ele coloca eu sou num tempo tão presente assim, se é um tempo tão presente, não é só um tempo presente de dizer assim, o tempo corrido, mas o tempo presente de em mim, de me colocar dentro da sua pessoa naquele exato momento, o grande eu sou. Eu sou o que você precisa. Eu sou, está com sede, eu sou a água da vida. A gente já estudou o nome eu sou aqui nos nossos estudos. Você está com fome, eu sou o pão da vida. Você tem medo de morrer, eu sou a ressurreição. Eu sou a vida eterna. Veja, meus irmãos, como é gostoso ouvir essa palavra, o eu sou. Então, se você está triste, se você está meio desesperançado, Jesus diz: Eu sou o caminho. Você está confuso? Ele diz: Eu sou a verdade. Quanta coisa nós podemos adquirir essa palavra eu sou e lembrar que Jesus é esse grande eu sou. Jesus é o grande eu sou do Velho Testamento. Ele é o grande eu sou do Novo Testamento. E aí eu posso falar, meus irmãos, como o apóstolo: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Então, olha só, vamos voltar aqui na nossa leitura, né? Porque os judeus entenderam quando Jesus disse, né? Eu sou, né? Então, antes que Abraão existisse, eu sou, né? E aí os judeus entenderam e, irados, pegarem pedras para atirar em Jesus. Eles tentaram mesmo apedrejar Jesus. Veja que contrassenso. No capítulo 6, eles querem pegar Jesus para entronizá-lo, e Jesus não permite. Depois o abandonam completamente. Agora, quando Jesus diz: Olha, eu sou o grande eu sou, eles pegam em pedra e querem apedrejá-lo. No livro de Apocalipse, Jesus declarou: Eu sou a Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Eu sou. Então, essa é uma forte alegação da divindade de Jesus. Lembrar que ele é o grande eu sou. Pode mudar, filha? É. Aí nós temos uma outra aqui. Os atributos de Deus são aplicados a Jesus. Deus, ele tem os seus atributos, né? Por exemplo, nós temos três aqui na Terra, que é o da eternidade, que é da imutabilidade, que é o da onipresença. Só para citar alguns. Sobre a eternidade, Isaías chama Jesus de o Pai da eternidade. Miqueias diz que as suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quando é que Jesus surgiu? Desde os dias antigos, desde a eternidade. Eternidade, Deus é eterno. Né? Por isso, Isaías diz, Pai da eternidade. A imutabilidade, esse é outro atributo que existe em Deus e pode ser visto em Jesus. Quando ele olha e diz, Jesus Cristo é o mesmo, hoje e será para sempre. Jesus é o mesmo, aquele mesmo hoje, lá para o Adão, é para sempre. Vai ser até, meus irmãos, a gente poder encontrá-lo
e viver por uma eternidade e descobrir que esse nosso Deus, a divindade dele também é imutável. Sobre a onipresença, Jesus prometeu que sempre estaria com seus discípulos até a consumação dos séculos. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E não somente todo o tempo, mas em todos os lugares. É onipresença, é onisciência, né? Quando está lá o Simão, né? Falando se esse for, pensando, né? Desculpa, se esse homem fosse um profeta, saberia quem, qual é a mulher que está tocando nele, né? Olha a onisciência de Jesus. Jesus fala, Simão, né? Jesus sabia tudo que eles estavam pensando, né? Então, não é só a onipresença, é a onisciência, é a onipotência, né? É aquele que dá ordem para os oceanos, dá ordem para os mares, dá ordem, meus irmãos, para os ventos. Quem é esse que até os ventos, né, obedecem? Lembra que os apóstolos disseram isso? Quem é este que até os ventos obedecem? Né? Que aos mares obedecem? Quem que é esse aí? Né? Esse é o grande eu sou. E diz mais aqui, né? E não somente todo o tempo, em todos os lugares, porque onde estiverem dois ou três, eu estarei com eles. Para cumprir esta promessa, ele tem que estar presente, né? Dizendo assim, ó, onde tiver dois ou três, eu vou estar junto. Quer dizer, eu estou aqui com vocês, mas você está aí onde você está e eu estou aqui onde eu estou, né? Olha o Javier, agora está lá na Argentina, né, Javier? E ó, o Luiz mora aqui do outro lado da cidade, o Natalino mora ali em Santa Cruz do Rio Pardo, a Débora está lá onde, né? A Débora está lá em Cornélio Procópio, e Jesus está presente em cada um de nós na nossa vida. Pode mudar, irmã Débora? Os atributos de Deus são aplicados a Jesus Cristo, né? Já falei da onipotência, já falei da onisciência, né? E da onipotência aqui está mencionado, né? Vamos dar uma lida da onisciência. Jesus conhecia os pensamentos dos homens, mesmo quando oculto em seus corações. Os profetas tinham esse conhecimento através de uma revelação especial. Jesus tinha esse conhecimento o tempo todo e não precisava que alguém lhe desse testemunha a respeito do homem, porque este mesmo sabia o que era a natureza humana, diz João lá no capítulo 2, versículo 25. Conhecer os segredos do coração é atribuição exclusiva de Jeová. Pedro apelou à sua onisciência para a restauração. Senhor, tu sabes todas as coisas, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Então, meus irmãos, os apóstolos não tinham dúvida da onisciência de Jesus. Lembra que eles estavam discutindo pelo caminho, o que está acontecendo, quem que vai ser o maior, quem que não vai, né? E aí Jesus Cristo, ele fala, o que vocês estão discutindo aí, né? E dá uma lição de moral neles. Então, ele era onisciente, Jesus é onipotente, além de ter criado todas as coisas, é dito que todas as coisas subsistem por meio dele. Ele não somente cria tudo, mas ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Pode mudar, irmã Débora? As obras divinas também são atribuídas a Jesus Cristo. Seja a criação do universo, seja a providência, pois todas as coisas são mantidas em existência pelo poder de Cristo. Seja a doação da vida, né? Então, nós temos aqui, ele criou o universo, né? A Bíblia fala da providência, fala que ele é o dono da vida. Veja só, grandes atribuições aqui ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você lê, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha que coisa maravilhosa. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quero ler aqui em Colossenses 1,16. Colossenses 1,16 diz assim, né?
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Jesus é Deus. Então, irmãos, em relação à providência, né? Hebreus capítulo 1 e versículo 3. Vamos lá em Hebreus 1, 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E sobre a doação da vida, Atos capítulo 3 e versículo 2. Diz assim, Atos capítulo 3, versículo 12. Quando Pedro viu, disse ao povo, homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais para nós como se, por nossa própria virtude e santidade, fizéssemos andar este homem? Eu acho que está aqui alguma coisa, né? Acho que tem alguma coisa marcada errada aqui, né? Não está certo isso aqui, não. Tá bom, vamos ler aqui então, capítulo 4, versículo 10. Vamos ver se tem alguma referência certa aqui. Seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que esses são agora. Na verdade, realmente ele está falando aqui dessa cura, né? Então, é uma obra de cura aqui, não é doação da vida, mais do que doação da vida, que está escrito aqui no nosso texto, é a cura que Jesus Cristo, ele dá. Para a gente olhar mais João capítulo 5, versículo 21, né? João capítulo 5, versículo 21, diz, porque assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que ele quer. Então, o Pai ressuscita, mas o Filho ressuscita quem ele quer. Então, foi ordenado que se prestasse divina adoração à sua pessoa, e todos os anjos de Deus o adorem, e diante dele todo joelho se dobrará. Por que todo joelho tem que se dobrar a Jesus se ele não é Deus? Era melhor se dobrar somente a Deus. Mas vai se dobrar a ele, Jesus, se ele não é Deus? Não, irmãos, com muito gosto. Um gosto maravilhoso, nós vamos nos dobrar. Eu quero me dobrar diante de Jesus. Eu quero cair de joelho aos seus pés. E Deus me permita, naquele momento em que eu estiver na presença do meu Senhor, poder adorá-lo, poder reverenciá-lo de joelho, se ele quiser deitado, se ele quiser sentado, do jeito que ele quiser, que eu possa adorá-lo de uma forma melhor, eu o adorarei. Eu quero adorar a Cristo. Meus irmãos, como é bom ter Jesus Cristo. Como é bom ser amado por Jesus. Saber que Ele pode olhar para você e te amar. E Ele te ama como você é, nas suas debilidades, nas suas faltas, nos seus defeitos. Ele te ama do jeito que você é, querendo que você mude, e dando forças, condições para você mudar, para mim mudar.
me ajudando, me mantendo como um servo dele. Como não adorá-lo? Nós temos prazer em poder adorar Jesus. Todo joelho se dobrará perante ele, né? Filipenses capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho se dobrará. Bem, concluindo, Jesus é plenamente divino. Paulo disse que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas esse versículo também é maravilhoso. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Olha lá, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É tudo, viu? Olha, tudo que você pode ver em Deus, você encontra em Cristo. Ele é corretamente chamado Emanuel, o Deus conosco. Um dia o Felipe disse, nos mostra o Pai, e isso já basta. E Jesus disse, Felipe, eu estou há tanto tempo convosco, meu filho, e ainda não me conheceste? Como é bom saber que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Filho de Deus. Olha, o prazer que teve esse povo que viu Jesus pessoalmente. E a gente, meus irmãos, tem uma ideia de quem é Deus. Nós temos uma ideia de como Deus nos ama pela pessoa de Cristo. Nós temos ideia do cuidado de Deus pela pessoa de Jesus. Nós podemos experimentar isso todos os dias. Então, como não declarar a sua divindade? Não, ele não é Miguel. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O nosso Senhor, nosso Deus eterno. Que bom que nós vamos poder vê-lo face a face. É por isso que temos a palavra Maranata, que significa vem, Senhor Jesus. Vem me buscar, venha me encontrar. Eu acho que acabou, né, Débora? Acabou? Ah, tá bom. Né? Isso aí já é uma outra aula, né? Passa mais alguma coisa aí, Débora, para me ver. Pode passar. É, esse é uma outra aula, né? Eu agradeço, Débora. Nossa aula termina exatamente ali, né? É onde nós estávamos. Gente, a gente tem que agradecer muito a Débora, né? Porque, coitado, esse aí, coitado do irmão dela, né, também, que tem que, assim, ficar vendo essas aulas e assistindo e tal. E quando ele não pode, tem essa pessoa maravilhosa que é a Débora. Débora, minha filha, Deus te abençoe assim do fundo do meu coração, tá bom? Amém, pastor. Imagina, é um prazer, viu? Quando precisar, estamos aí. Quero que você saiba que eu tenho muito amor por você, pelo seu pai, pelo seu irmão, né? E também tinha pela sua mãe. Muito bem, pessoal. Alguém tem alguma pergunta aqui? Hã?
Vai bem ter aula segunda, pastor? Olha, na próxima segunda, eu ia fazer uma reunião. Eu tô assim, eu estou fazendo uma reunião na segunda-feira e estou dando aula na outra segunda-feira. Então, eu acredito que na próxima segunda-feira a gente não vai ter a aula. Aí nós vamos ter só daqui 15 dias, tá? Então, a gente vai tentando levar, assim, para mim poder, assim, com esses compromissos que eu assumi, eu estou, assim, devedor de vocês, né? Tá, Peço perdão. tá faltando obreiro. Tá faltando, Javier. Nós Tá, estamos orando aí para levantar novos obreiros, né? é Mas isso aqui, aí. ó, tem membros da minha igreja aqui me assistindo, Luiz. Tem Tá você bom, aí, né? Vamos conhecer a tá. Argentina, vamos lá, vamos conhecer. Vamos Você tem que lá. vir aqui em Marília também, né? Por que não, né? É Pode verdade? vir também, pode vir. Muito bem. E quem mais está Ah, aqui? Deixa eu ver, a Neuza. Desculpa o atraso hoje. Ô, Neuza, que bom ouvir a sua voz, minha irmãzinha. Que bom. Eu estava um pouco atrasada, porque eu estava fazendo minha marmita, e quando eu vi, nossa, já começou a sair correndo. Mas é tão bom, né? Eu tô com Ah, saudade de você.